Laringe, traqueia, brônquios e pulmões começam a se formar durante a quarta semana do desenvolvimento e os primórdios respiratórios aparecem entre o 26º e o 27º dia, com a evaginação mediana que se projeta da extremidade caudal para a parede ventral da faringe primitiva, que é o sulco laringotraqueal. O endoderma, que reveste o sulco laringotraqueal, já se evaginou, formando um divertículo laringotraqueal em forma de bolsa que fica localizado na região ventral, a parte caudal do intestino anterior. Este divertículo se alonga e é envolvido pelo mesênquima esplânico, ampliando a sua extremidade distal, o que forma um broto pulmonar globular. Esse broto representa o broto único a partir do qual a árvore respiratória se origina. O divertículo laringotraqueal se separa da faringe primitiva, mas mantém comunicação através do orifício laríngeo primitivo. Desenvolvimento da laringe. O revestimento epitelial da laringe se desenvolve a partir do endoderma da extremidade cefálica do tubo laringotraqueal. As cartilagens da laringe se desenvolvem das cartilagens do quarto e do sexto par de arcos faríngeos. Elas se desenvolvem a partir do mesênquima, que é derivado das células da crista neural. O mesênquima da extremidade cefálica do tubo laringotraqueal prolifera rapidamente, produzindo um par de brotos aritenoides. Estes brotos crescem em direção à língua, convertendo a abertura semelhante a uma fenda, a glote primitiva, em um canal laríngeo, no formato da letra T, e reduzindo a luz da laringe em desenvolvimento a uma fenda estreita. A epiglote se desenvolve da parte caudal da eminência hipofaríngea, uma proeminência produzida pela proliferação do mesênquima nas extremidades ventrais do terceiro e do quarto arco faríngeo. A parte rostal dessa eminência forma o terço posterior ou a parte faríngea da língua. Como os músculos laríngeos se desenvolvem dos mioblastos do quarto e do sexto par de arcos faríngeos, eles são inervados pelos ramos laríngeos do nervo vago, que suprem esses arcos. O crescimento da laringe e da epiglote é rápido durante os primeiros 3 anos após o nascimento. Como exemplo de defeito congênito raro, podemos citar a atresia laríngea, resultante da falha da recanalização da laringe, que produz obstrução das vias aéreas superiores no feto. Na região distal a atresia, que é onde ocorre o bloqueio, ou a estenose, onde ocorre o estreitamento, as vias respiratórias tornam-se dilatadas, os pulmões são ampliados e cheios de líquido. O diafragma está achatado ou invertido e há ascite ou hidropisia fetal, que é o acúmulo de líquido seroso nos espaços intracelulares, provocando edema grave. A atresia incompleta resulta na recanalização incompleta da laringe durante a 10ª semana. Uma rede membranosa se forma ao nível das pregas vocais, obstruindo parcialmente as vias respiratórias. O tratamento é por meio da dilatação endoscópica da rede laríngea. Desenvolvimento da traqueia. Durante a sua separação do intestino anterior, o divertículo laringotraqueal forma a traqueia e 2 evaginações laterais, os brotos brônquicos primários. O revestimento endodérmico do tubo laringotraqueal distal à laringe se diferencia no epitélio e nas glândulas da traqueia e no epitélio pulmonar. A cartilagem, o tecido conjuntivo e os músculos da traqueia são derivados do mesênquima esplânico que envolve o tubo laringotraqueal. Como exemplo de patologia relacionada à traqueia, podemos citar a fístula traqueoesofágica, que é caracterizada por uma passagem anormal entre a traqueia e o esôfago e ocorre em 1 a cada 3.000 a 4.500 nascidos vivos, afetando mais os bebês do sexo masculino. Em mais de 85% dos casos, a fístula traqueoesofágica está associada à atresia esofágica. Uma fístula traqueoesofágica resulta da divisão incompleta da parte cefálica do intestino anterior nas partes respiratória e esofágica durante a 4ª semana. A fusão incompleta dessas pregas traqueoesofágicas resulta em um septo traqueoesofágico defeituoso e uma fístula entre a traqueia e o esôfago. A fístula traqueoesofágica é uma anomalia mais comum do trato respiratório inferior e possui 4 variedades principais que podem ser desenvolvidas. A mais comum da parte superior é aquela em que o esôfago termina em fundo cego, que é a atresia esofágica, e da parte inferior é aquela em que o esôfago se une à traqueia próximo à sua bifurcação. Desenvolvimento dos brônquios e dos pulmões.
O broto respiratório se desenvolve na extremidade caudal do divertículo laringotraqueal durante a quarta semana. O broto logo se divide em duas evaginações, os brotos brônquicos primários. Estes brotos crescem lateralmente para os canais pericárdio-peritoneais, os primórdios das cavidades pleurais. Os brotos brônquicos secundários e terciários logo se desenvolvem. Junto com o mesênquima esplênico circundante, os brotos brônquicos se diferenciam nos brônquios e suas ramificações nos pulmões. No início da quinta semana, a conexão de cada broto brônquico com a traqueia aumenta para formar o primórdio dos brônquios principais. O brônquio principal direito embrionário é ligeiramente maior do que o esquerdo e está orientado mais verticalmente. Essa relação persiste no adulto e, consequentemente, um corpo estranho é mais provável de entrar no brônquio principal direito do que no esquerdo. Os brônquios principais se subdividem nos brônquios secundários, que formam os ramos lobares, segmentares e intrasegmentares. No lado direito, o brônquio lobar superior suprirá o lobo superior do pulmão, enquanto o brônquio inferior se subdivide em dois brônquios para um lobo médio do pulmão direito e um para o outro lobo inferior. No lado esquerdo, os dois brônquios secundários suprem os lobos superior e inferior do pulmão. Cada brônquio lobar sofre progressivas ramificações. Os brônquios segmentares, 10 no pulmão direito e 8 ou 9 no pulmão esquerdo, geralmente, começam a se formar por volta da sétima semana. À medida que isso ocorre, o mesênquima circundante também se divide. Os brônquios segmentares, com a massa de mesênquima circundante, formam o primórdio dos segmentos broncopulmonares. Por volta da 24ª semana, aproximadamente 17 gerações de ramos se formaram e os bronquíolos respiratórios se desenvolveram. 7 gerações adicionais de vias respiratórias se desenvolvem após o nascimento. E à medida que os brônquios se desenvolvem, as placas cartilaginosas também se desenvolvem a partir do mesênquima esplânico circunjacente. O músculo liso e o tecido conjuntivo brônquico e os capilares pulmonares também são derivados desse mesênquima. Conforme os pulmões se desenvolvem, eles adquirem uma camada de pleura visceral a partir do mesênquima esplânico. Com a expansão, os pulmões e as cavidades pleurais crescem caudalmente para o mesênquima da parede corporal e logo ficam próximos ao coração. A parede torácica do corpo torna-se revestida por uma camada de pleura parietal derivada do mesoderma somático. O espaço entre a pleura parietal e visceral é a cavidade pleural. Como exemplo de patologia relacionada, podemos citar a agnesia pulmonar, que é a ausência dos pulmões resultante de uma falha do broto respiratório ainda em desenvolvimento, e ela pode ser unilateral ou bilateral, sendo que a unilateral é bem mais comum que a bilateral, só que ambas essas condições são raras. A agnesia pulmonar unilateral é compatível com a vida e nessa condição o coração e as outras estruturas mediastinais são deslocadas para o lado afetado e o pulmão existente é hiperexpandido. Um pouco sobre a anatomia do sistema respiratório. Aqui, no início do sistema respiratório, nós encontramos as narinas. Dando seguimento, encontraremos a cavidade nasal. Aqui encontramos as coanas. Seguido das coanas, encontramos a faringe. A faringe ela é subdividida em 3 regiões. A nasofaringe, ainda seguindo na cavidade nasal. A orofaringe, encontrada próxima à cavidade bucal. E seguindo a laringofaringe. Na laringofaringe, depois encontramos a laringe. A laringe, ela é um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia e se situa na linha mediana do pescoço, diante da 4ª, 5ª e 6ª vértebras cervicais. Ela atua como passagem para o ar durante a respiração, produz som, ou seja, a voz, e impede que o alimento e os objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias. A laringe é uma estrutura triangular constituída principalmente de cartilagens, músculos e ligamentos. Seguida da laringe, encontramos a traqueia.
A traqueia é um tubo de 10 a 12 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Constitui um tubo que faz continuação à laringe, penetra no tórax e termina se bifurcando em 2 brônquios principais. Ela se situa medianamente e anterior ao esôfago e apenas na sua terminação desvia-se ligeiramente para a direita. A traqueia é forrada por mucosa, onde existem muitas glândulas, e o epitélio é ciliado, que facilita a expulsão de mucosidades e corpos estranhos. Inferiormente, a traqueia se bifurca, dando origem a 2 brônquios principais, o direito e o esquerdo. A parte inferior da junção dos brônquios, dos brônquios principais, é ocupada por uma saliência antero-posterior que recebe o nome de carina da traqueia e serve para acentuar a separação desses 2 brônquios. Os principais fazem a ligação da traqueia com os pulmões. São considerados um direito e o outro esquerdo. Eles entram no pulmão numa região chamada de hilo. Ao atingirem os pulmões correspondentes, os brônquios principais subdividem-se em brônquios lobares. Esses brônquios lobares, eles ainda se subdividem em brônquios segmentares. Os brônquios subdividem-se respectivamente em tubos cada vez menores, que são os bronquíolos. As paredes dos bronquíolos contêm músculo liso e não possuem cartilagem. Os bronquíolos continuam a se subdividir e dão origem a minúsculos túbulos denominados ductos alveolares. Esses ductos alveolares terminam em estruturas microscópicas que são chamadas de alvéolos. Falando um pouco sobre os pulmões, vamos falar primeiramente do pulmão direito. O pulmão direito, ele possui um ápice, uma base que apresenta uma forma côncava e apoia-se sobre a face superior do diafragma e tem as margens anterior, a posterior, que fica atrás, e a inferior. Ele vai apresentar 3 faces, que é a face costal, que é essa face lateral, a face diafragmática, que é essa inferior, que está em contato com o diafragma, e a face mediastínica, que é a face que possui uma região côncava, onde se acomoda o coração. O direito, ele possui 3 lobos: o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Entre o lobo superior e o médio, há uma fissura horizontal. Já separando os lobos superior, médio do inferior, há uma fissura chamada de fissura oblíqua. Já no pulmão esquerdo, há somente 2 lóbulos, que é o lobo superior e o lobo inferior. A fissura que separa esses lóbulos é a fissura oblíqua. No pulmão esquerdo, também nós podemos encontrar a língula, que ela fica mais ou menos nessa região aqui. Também no pulmão esquerdo, podemos encontrar na sua face posterior uma incisura, chamada incisura cardíaca, que é onde fica acomodado o coração. O sistema respiratório fornece oxigênio aos tecidos e remove dióxido de carbono do corpo. Os principais eventos funcionais da respiração são ventilação pulmonar, que é o movimento do ar para dentro e para fora dos alvéolos, difusão do oxigênio e do dióxido de carbono entre o sangue e os alvéolos, transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue e nos líquidos corporais, realizando trocas com as células de todos os tecidos do corpo, e regulação da ventilação. Em relação à mecânica da ventilação pulmonar, o volume pulmonar aumenta e diminui à medida que a cavidade torácica se expande e se retrai. A respiração normal é feita com diafragma. Durante a inspiração, a contração do diafragma empurra as superfícies inferiores dos pulmões para baixo e durante a expiração o diafragma relaxa
e o recolhimento elástico dos pulmões, da parede torácica e das estruturas abdominais comprime os pulmões. Levantar e abaixar a cavidade torácica também faz com que os pulmões se expandam ou se retraiam. Os músculos responsáveis pelo movimento de elevação da caixa torácica são os intercostais, e os músculos acessórios são os esternocleidomastoideus, serrátil anterior e os escalenos. Já os que deprimem a caixa torácica durante a expiração são os intercostais internos e o reto do abdômen. Outro ponto importante da fisiologia respiratória é a complacência pulmonar, que é a mudança no volume pulmonar para cada mudança de unidade na pressão transpulmonar. Essa complacência depende das forças elásticas dos tecidos pulmonares, determinadas pelas fibras de elastina e colágeno, e as forças elásticas causadas pela tensão superficial. As moléculas de água na superfície dos alvéolos atraem-se, tendendo a colapsar os alvéolos. O surfactante, secretado por células epiteliais alveolares tipo 2, diminui essa tensão superficial, aumentando a complacência e reduzindo o trabalho respiratório. As excursões respiratórias induzem a análise de dois pontos importantes, os volumes e capacidades pulmonares. Os volumes pulmonares tomados em conjunto são iguais ao volume máximo ao qual os pulmões conseguem expandir-se. O volume corrente é o volume de ar inspirado e expirado a cada respiração normal. O volume de reserva inspiratória é o volume extra de ar que pode ser inspirado além do volume corrente normal. Já o volume de reserva expiratória é a quantidade extra de ar que pode ser expirado por expiração forçada depois do término de uma expiração corrente normal. O volume residual é o volume de ar remanescente nos pulmões depois da expiração mais forçada. As capacidades pulmonares são combinações de dois ou mais volumes pulmonares. A capacidade inspiratória é igual ao volume corrente mais o volume reserva inspiratória. Trata-se de quando o indivíduo consegue expandir os pulmões ao máximo. A capacidade residual funcional é igual ao volume de reserva expiratória mais o volume residual. Trata-se da quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final de uma expiração normal. A capacidade vital é a quantidade máxima de ar que uma pessoa consegue expelir dos pulmões depois de uma inspiração e expiração máximas. É representada pela soma dos volumes de reserva inspiratória, volume corrente e o volume de reserva expiratória. Já a capacidade pulmonar total é o volume máximo ao qual os pulmões conseguem expandir-se com o maior esforço inspiratório possível. É igual à capacidade vital mais o volume residual. Outros conceitos importantes são o volume respiratório por minuto, que é a quantidade total de ar novo movido para as vias respiratórias a cada minuto, e a ventilação alveolar, que é a taxa que representa a quantidade de ar novo que atinge as áreas de troca gasosa dos pulmões. Durante a inspiração, parte do ar jamais chega às áreas de troca gasosa, mas preenche em vias respiratórias. Esse ar é denominado ar do espaço morto. Existem 3 tipos de espaço morto. O espaço morto anatômico, que é o ar nas vias aéreas condutoras, que não realiza troca gasosa. O espaço morto alveolar, que é o ar nas porções de troca gasosa do pulmão, que não conseguem realizar a troca gasosa. E o espaço morto fisiológico, que é a soma do espaço morto anatômico e o espaço morto alveolar. Como a ventilação pulmonar é o volume total de ar novo que entra nos alvéolos, ela é igual à frequência respiratória multiplicada pela quantidade de ar novo que entra nos alvéolos a cada respiração. O ar é distribuído para os pulmões por meio da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos. A maior resistência ao fluxo de ar ocorre nos brônquios maiores, não nos bronquíolos terminais pequenos. A epinefrina e a norepinefrina, liberadas pela medula das glândulas adrenais, causam dilatação da árvore brônquica. O controle direto dos bronquíolos pelas fibras nervosas simpáticas é relativamente fraco pelo fato de poucas dessas fibras penetrarem além das porções centrais dos pulmões. Já o sistema nervoso parasimpático contrai os bronquíolos.
Todas as vias respiratórias são mantidas umidificadas por uma camada de muco e possuem um revestimento formado por epitélio ciliado. A movimentação constante dos cílios faz com que o muco flua em direção à faringe. Já em relação aos princípios físicos da troca gasosa, observa-se que a difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue pulmonar e a difusão de dióxido de carbono na direção oposta ocorrem através da movimentação molecular aleatória das moléculas gasosas. Os gases respiratórios se difundem de áreas de pressão parcial elevada para áreas de pressão parcial baixa. As concentrações de gases no ar alveolar são diferentes daqueles do ar atmosférico. O ar alveolar é apenas parcialmente substituído pelo ar atmosférico a cada respiração. O oxigênio é absorvido constantemente pelo ar alveolar, o dióxido de carbono difunde-se constantemente do sangue pulmonar para os alvéolos e o ar atmosférico seco é umidificado antes de chegar aos alvéolos. Uma unidade respiratória é composta de um bronquíolo respiratório, dutos alveolares, átrios e alvéolos. As paredes dos alvéolos são muito finas e dentro delas existe uma rede de capilares interconectados. A troca gasosa ocorre através das membranas de todas as porções terminais dos pulmões. Múltiplos fatores determinam a rapidez de passagem de um gás através da membrana respiratória. A taxa de difusão é inversamente proporcional à espessura da membrana e a diferença entre a pressão parcial do gás nos alvéolos e a do gás no sangue é diretamente proporcional à taxa de transferência do gás através da membrana em ambas as direções. A área de superfície da membrana respiratória e o coeficiente de difusão também são aspectos que devem ser levados em consideração. A capacidade de difusão do dióxido de carbono nos pulmões é 20 vezes maior que a do oxigênio. Já a capacidade de difusão do oxigênio aumenta durante o exercício. O oxigênio é transportado principalmente em combinação com a hemoglobina para os capilares dos tecidos periféricos, onde é liberado para ser utilizado pelas células. Nas células teciduais, o oxigênio reage com diversos nutrientes para formar grandes quantidades de dióxido de carbono. Este entra, então, nos capilares teciduais e é transportado de volta para os pulmões na forma de íons bicarbonato em combinação com a hemoglobina e proteínas plasmáticas ou no estado dissolvido. Dando continuidade ao assunto, irei abordar a farmacologia do sistema respiratório. O sistema respiratório é acometido por diversas patologias, entre as quais podemos citar asma brônquica, emergências alérgicas, doença pulmonar obstrutiva crônica, tosse. Sendo a asma uma doença crônica e definida como obstrução recorrente e irreversível das vias aéreas, com crises de sibilos, falta de ar e tosse noturna, apresentando em casos graves hipoxemia e caracterizando-se essencialmente por inflamação das vias aéreas que causa hiperresponsividade brônquica, que resultará em obstrução recorrente reversível das vias aéreas. Para o tratamento da asma, são utilizados fármacos antiasmáticos, como os broncodilatadores e anti-inflamatórios. Broncodilatadores. Os fármacos de primeira escolha serão o salbutamol, o salmeterol ou o formoterol, pois atuam como antagonistas fisiológicos dos mediadores espasmogênicos, mas não atuam sobre a hiperreatividade brônquica, sendo administrados por inalação. Já os broncodilatadores de segunda escolha será a teofilina, que geralmente é formulada como aminofilina, que é uma metilxantina, que inibe a fosfodiesterase e bloqueia receptores de adenosina. Tem janela terapêutica estreita e é administrada por via intravenosa para estado de mal asmático ou por via oral, como terapia complementar para corticosteroides inalatórios e antagonistas de B2 de ação prolongada. Já os antagonistas dos receptores de cistenil
cisdenil-leucotrienos, como, por exemplo, o montelukast, são fármacos de terceira escolha para a asma, pois eles competem com as cisdenil-leucotrienos pelos receptores de cis-LT1. São usados principalmente como terapia complementar, corticosteroides inalatórios e agonistas B2 de ação longa. Além disso, outros fármacos também são utilizados para o tratamento da asma, como os agentes anti-inflamatórios, por exemplo, os glicocorticoides, que impedem o progresso da asma crônica e são eficazes na asma grave aguda, pois diminuem a formação de citocinas TH2, que recrutam e ativam os eosinófilos. Eles não impedem a resposta imediata ao alérgeno ou a outros estímulos. São administrados por inalação, por exemplo, beclometasona. Tosse, sendo esta um reflexo protetor que retira material estranho e secreções dos brônquios e bronquíolos, é um efeito adverso muito comum dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Esta pode ser desencadeada por inflamação do trato respiratório, por exemplo, por asma não diagnosticada ou refluxo crônico com aspiração ou por neoplasias. Nesses casos, algumas vezes são úteis os supressores da tosse, os antitussígenos. Os antitussígenos, no uso clínico, são todos analgésicos opioides que atuam por um efeito mal definido no tronco encefálico, deprimindo um centro da tosse ainda bem menos definido. Eles suprimem a tosse em doses abaixo das necessárias para o alívio da dor. Outros medicamentos relacionados ao tratamento de patologias do sistema respiratório são os surfactantes pulmonares, que, segundo Ehrlich, não são fármacos verdadeiros, pois atuam em decorrência de suas propriedades físico-químicas nas vias aéreas e não por ligação a receptores específicos. São eficazes na profilaxia e no tratamento da síndrome da angústia respiratória em recém-nascidos, especialmente em prematuros. Por exemplo, beractanto e poractanto alfa, que são derivados do surfactante pulmonar fisiológico. Outra patologia relacionada ao sistema respiratório é a doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo esta um grande problema de saúde pública. As suas principais etiologias são o tabagismo e a poluição do ar, estas que vêm crescendo gradualmente no mundo em desenvolvimento, sendo que também há uma necessidade imensa não satisfeita de fármacos eficazes para o tratamento dessa patologia. Os broncodilatadores inalatórios, com ação curta e longa, podem ser utilizados como paliativos úteis em pacientes com componente reversível. Os principais fármacos com ação curta são o ipatrópio e o salbutamol. Os fármacos com ação prolongada incluem o tiotrópio e o salmeterol ou formoterol. A teofilina pode ser administrada por via oral, mas não se tem certeza do seu benefício. Seu efeito estimulante respiratório pode ser útil para pacientes que tendem a reter dióxido de carbono.